Eu sou o pastor João Carlos e neste quadro Em Família eu gostaria de te lembrar que a vida é feita de escolhas. Josué 24, no verso 15, diz assim: Porque se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando vemos Josué escolhendo juntamente com a sua família servir ao Senhor, nós vemos a sabedoria em todo esse processo de escolha. E nós vemos isso decorrente também em toda a sua vida, em toda a sua história. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é aprendendo a fazer boas escolhas. O Salmo 139, no verso 13 e 14, o autor diz assim: Porque de um modo assombrosamente eu fui criado, e o Senhor viu o meu corpo ainda informe no ventre da minha mãe. Fala-nos dessa ação sobrenatural de Deus, essa maravilhosa graça e ação de Deus, ainda quando nós estávamos sendo gerados dentro do ventre da nossa mãe, falando de tudo aquilo que estava ocorrendo, independente das circunstâncias que estava nos cercando. Eu acho interessante porque Josué, quando ele nasce, Josué nasce em meio a um momento de escravidão, um momento em que o povo estava escravizado ali no jugo do Egito. Então ele nasce como escravo, ele nasce em meio a uma circunstância tão terrível que cercava a sua vida. Mas Josué não se deixou levar por um espírito ou por um sentimento de autocomiseração, mas ele se posicionou fazendo boas escolhas em toda a sua vida. E eu quero te convidar a aprender a fazer boas escolhas, independente das circunstâncias que possam te cercar. A segunda coisa que nós vemos na vida de Josué é essa prontidão para o servir. Ele escolheu ser alguém pronto a servir nos seus relacionamentos. E nós vemos isso de uma maneira muito clara, quando ele se coloca lado a lado, servindo aquele que haveria de ser o seu grande líder, ou o líder que se tornou do todo o povo, que foi Moisés, e ele, lado a lado, ele é discipulado, ele é orientado. Então eu vejo que ali ele aprendeu também a fazer boas escolhas que caminharam em toda a sua trajetória de vida, né? E eu vejo de uma maneira muito clara quando ele coloca-se diante de Moisés e diz a palavra de Deus que Moisés ele se colocava na tenda do Senhor, ele se colocava ali para servir ao Senhor, e Deus de uma maneira muito especial se apresenta a ele e dá a ele as leis, os mandamentos, e diz a palavra de Deus que Moisés voltava para o arraial e Josué, o seu servidor, não saía da tenda, não se apartava do local onde ele tinha como um local de aprendizado. Isso está em Êxodo, capítulo 33, no verso 11, diz que falava Deus com Moisés como se fala com qualquer amigo, e ele falava com Deus e Deus revelava a ele coisas tremendas, e quando acabava a revelação ele voltava para estar no meio do povo, mas Josué, o seu servidor, estava ali prontamente na sua tenda, atento às instruções devidas. Então o coração de Josué sempre foi um coração disposto. Então ele escolheu ser alguém disposto a servir nos seus relacionamentos. Como é importante nós descobrirmos isso, que Deus nos coloca no nosso relacionamento diário. Eu não falo somente no relacionamento conjugal, mas no relacionamento pessoal, no relacionamento no teu trabalho, entre os teus familiares. Como é importante nós descobrirmos essa grandiosidade de ser alguém que serve. Porque a palavra de Deus diz que o Filho do Homem, ele veio para servir. E não veio para ser servido, não veio para ser servido por outros, mas ele aprendeu, né, a servir. Ele demonstrou que o serviço faz com que os relacionamentos sejam melhores. Josué aprendeu isso. E Josué nos ensina de uma maneira tão tremenda essa arte do servir, essa arte de ser o abençoador no relacionamento do outro. Como é importante nós descobrirmos isso na nossa vida. E a terceira coisa que eu vejo que Josué aprendeu, ele aprendeu a esperar o tempo certo
para colher os frutos das suas escolhas. Como é importante isso? Nós esperarmos o tempo certo para colhermos os frutos das escolhas sábias que nós vamos fazendo no nosso dia a dia. Números 27, 18 e 19, a palavra de Deus diz assim: disse Deus a Moisés: toma Josué, homem cheio do Espírito Santo, e apresente-o perante o sacerdote e apresente-o também diante da congregação. Deus estava falando de uma maneira oficial, Deus estava apresentando Josué como aquele que deveria ser o sucessor de Moisés, aquele que levaria o legado de Moisés adiante. Então eu quero te dizer, irmão, espere, você, meu amado, espere o tempo certo para colher os frutos das tuas escolhas. E é tão interessante porque Josué se coloca ali diante do Senhor, mas do tempo da promessa de Deus até o cumprimento dessa promessa existe um tempo, e muitas vezes nesse tempo existe o desânimo, existe a incerteza, existe muitas vezes os momentos de incredulidades, e é interessante porque Deus chega para Moisés e disse a Moisés de uma maneira muito clara: é hora de você falar a Josué, dar a ele uma palavra de ânimo, uma palavra de força a ele. E isso a palavra de Deus nos diz muito claro num verso que eu gostaria de falar com você. Deuteronômio capítulo 3, no verso 28, o Senhor disse a Moisés: dá ordem a Josué, porque ele será aquele que vai te suceder, aquele que vai estar à frente. Dá uma ordem a ele, anima Josué, fortalece a Josué. Então, como é gostoso nós entendemos isso. Deus estava dando uma palavra de ânimo, uma palavra de força também, através da vida daquele que era o referencial maior sobre a vida de Josué, que era Moisés, uma palavra de ânimo. Como é importante nós recebemos essa palavra de ânimo para que nós possamos esperar o tempo certo para colhermos os frutos devidos das nossas escolhas. Os frutos devidos que certamente virão, mas esse tempo de espera muitas vezes é um tempo que produz no nosso coração um certo desânimo. E é interessante porque quando Moisés morre, é muito gostoso quando agora nós vemos Deus falando com Josué. Aí é Deus falando diretamente com Josué. No capítulo de Josué, no capítulo 1, no verso 1 a 9, nós vemos de uma maneira muito clara Deus falando com Josué assim: depois da morte de Moisés, servos do Senhor, o Senhor Deus apareceu a Josué dizendo: seja forte, seja corajoso, porque tu farás esse povo entrar na terra a qual eu tenho prometido. Não te mandei eu? Seja forte, seja corajoso. Deus estava dando uma palavra de ânimo agora a Josué, e ele seria levantado como grande líder, como grande general. Ele estaria colhendo os frutos devido das suas escolhas. E quando nós lemos aquele texto, foi o primeiro texto que nós lemos, que Josué disse: eu e a minha casa, se vocês querem seguir outros deuses, eu e a minha casa fizemos uma decisão. A decisão que nós fizemos, nós vamos ratificar, nós vamos afirmar com toda certeza: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então nós vemos que isso é fruto de várias escolhas certas que ele tomou. E agora, quando Moisés morre, ele colhe os frutos das suas escolhas. Eu quero que você colha no teu relacionamento o fruto das tuas escolhas, como realmente eu tenho certeza. Espera no Senhor, espera, coloque o teu relacionamento diante de Deus. Não tome decisões precipitadas, porque Deus, Ele está esperando certamente para te abençoar de uma maneira tremenda. E eu quero te dizer, a vida, ela é feita de escolhas. Faça boas escolhas, você vai colher os frutos dessas escolhas posteriormente. Que Deus te abençoe grandemente. Esse é o nosso desejo para a sua vida. Eu gostaria de te convidar a fazer uma boa escolha. Eu gostaria que você curtisse esse vídeo, eu gostaria que você compartilhasse com outras pessoas esse vídeo, eu gostaria que você comentasse. O teu comentário é muito especial para as nossas vidas. Eu gostaria que você nos seguisse através das nossas redes sociais, seja o Instagram ou seja o Facebook. Que Deus te abençoe grandemente. Esse é o nosso desejo para a sua vida.